Olá pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje será no livrinho A Prova Brasil, tá? Página 6, lição 1. Eu tentei gravar a tela do meu celular com o texto e com as questões, mas ficou muito pequeno. Eu vou tentar me aprimorar nessas férias, né, da próxima semana, para ver se eu consigo colocar o texto na tela do celular para a gente ir respondendo também as questões, tá certo? Mas, por enquanto, vocês irão abrir o livro na página 6, lição 1, e-mail. De início vem a definição do gênero e-mail, que é um gênero relativamente recente que surgiu com o advento da internet. Quanto à estrutura, o texto se assemelha à carta escrita à mão, assim como as cartas em geral. As expressões de tratamento e a despedida também variam de acordo com o grau de intimidade entre quem manda e quem recebe o e-mail. A principal diferença desse gênero em relação à carta é que ele não apresenta local e data, porque o programa de correio eletrônico se encarrega de especificar a data de envio das mensagens, mesmo que sem especificar o local. Com a internet, muitas pessoas passaram a utilizar mais frequentemente os e-mails, mas o hábito de escrever cartas ainda existe. Após a leitura do gênero e-mail, vocês irão para o texto abaixo. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. De início vem uma estrutura, né, de um corpo de e-mail. Vem o endereço eletrônico para flavio@arquitetos.com.br e o assunto. Qual foi o assunto? A viagem no tempo. Eu irei ler o texto, espero que todos estejam com o livro em mãos para acompanhar. O texto inicia papi. Olha só o grau de intimidade com quem ela chama o destinatário, papi. Tudo bem aí no Brasil? Você ia adorar Pompeia. Parece que a gente entrou numa máquina do tempo e voltou para a época dos romanos antigos. Tem ruas inteiras e vários prédios desse tempo. Padarias com fornos, casas com jardins, lugares para banho e um enorme teatro. A mãe me explicou que esses prédios foram enterrados pela lava de um vulcão chamado Vesúvio. E a cidade foi descoberta por acaso mais de 1.500 anos depois por um homem que comprou um terreno e escavou para procurar mármore. O mais chocante são as pessoas que tentaram fugir da lava. Elas viraram pedra do jeito que estavam, correndo, tentando se esconder ou gritando. Dá um medo de olhar para elas, parece um filme de terror. O vulcão ainda está lá, mas dizem que não joga mais lava. Espero que seja verdade. Avó, que na semana que vem a gente volta para o Brasil. Estamos mortas de saudades e esperamos você no aeroporto. Beijos da Bia. Após vocês lerem o texto, vocês irão responder questão 1. Quem assina o e-mail? Ou seja, quem é o remetente dele, né? Quem manda o e-mail? Tá lá no finalzinho, né? A Bia. A Bia, portanto, é o remetente. Na segunda questão, a mãe me explicou que esses prédios foram enterrados pela lava de um vulcão chamado Vesúvio. Qual é o sentido da palavra destacada? A palavra destacada aqui é enterrados. Então, vão lá no dicionário e verifica o que significa a palavra enterrados. Pelo menos no contexto, significa que os prédios foram soterrados, né, pessoal? Mas vão lá no dicionário e procura o que significa esta palavra. Na terceira questão, o e-mail é um gênero que faz referência
ao assunto do texto no cabeçalho. Localize o assunto no e-mail desta lição e explique a relação entre ele e o conteúdo do texto. O e-mail faz referência a que assunto? Tá lá no início, né? Qual é o assunto do e-mail? Viagem no tempo, né? Explique a relação entre ele e o conteúdo do contexto. Tá aqui logo no primeiro parágrafo, né? Olha o contexto. Parece que a gente entrou numa máquina do tempo. Ao visitar a cidade, ao verem as pessoas petrificadas, né, pelo vulcão, ela fala que parece que ela entrou numa máquina do tempo, que ela voltou no tempo. A quarta questão, a autora do e-mail escreveu o texto para, letra A, fazer um desabafo ao pai. Para que Bia escreveu a carta ao pai? Foi para fazer um desabafo ao pai? Falar do medo que sentiu em Pompeia? Ou contar ao pai sua experiência em Pompeia? Letra D, revelar ao pai sua angústia em Pompeia. Então, pessoal, leia as alternativas e marque só uma, tá? Pessoal, qualquer dúvida pode perguntar, pode entrar no meu privado e dizer, professora, não entendi. A mãe também que estiver em casa ajudando o filho e não entender, entra no meu privado e pergunta, pessoal. Eu estarei de 7h30 a 11h50 à disposição. Então, assim, não tenham vergonha, tá, mães? Não tenham vergonha e pode me chamar que eu estarei à disposição, tá bom? A quinta questão. Que expressão é utilizada pelo remetente para se dirigir ao destinatário do e-mail? Que efeito de sentido ela provoca? Qual foi a expressão utilizada lá no início? Ela chama ele de papi, né? Que é uma forma carinhosa de se dirigir ao pai. O que mais chocou Bia em Pompeia? O que foi que mais chocou Bia em Pompeia? Vocês vão lá no texto. 1, 2, 3. E tá lá no terceiro parágrafo. Leia o terceiro parágrafo para responder esta questão. Sétima questão. Releia o trecho a seguir. O vulcão ainda está lá, mas dizem que não joga mais lava. Espero que seja verdade. Nesse trecho do e-mail, o ponto de exclamação exprime ideia de quê? Esse ponto de exclamação está dando uma ideia de ênfase, né? Está fazendo ênfase à frase. Então, vocês irão escolher uma das alternativas e marcar um X. Oitava questão. Releia o trecho e faça o que se pede. Você ia adorar Pompeia. Parece que a gente entrou numa máquina do tempo e voltou para a época dos romanos antigos. Tem ruas inteiras e vários prédios desse tempo. Padarias com fornos, casas com jardins, lugares para banho e um enorme teatro. A expressão destacada refere-se. A expressão destacada é desse tempo. O que quer dizer essa expressão? Desse tempo. Daquela época, né? Letra A. A máquina do tempo, aos lugares para banho, as ruas de Pompeia ou a época dos romanos antigos. Nona questão. Releia o trecho. Em a cidade de Pompeia só foi descoberta por acaso mais de 1.500 anos depois por um homem que comprou um terreno e escavou para procurar mármore. A principal informação desse trecho é a escavação realizada pelo homem que encontrou Pompeia, a descoberta por acaso de Pompeia, a compra de um terreno pelo homem que comprou Pompeia, o ano de descoberta da cidade de Pompeia.
Vocês irão marcar um X, tá super fácil, tá, pessoal? Releia o trecho. Elas viraram pedra do jeito que estavam, correndo, tentando se esconder ou gritando. Explique a razão dos termos em destaque estarem conjugados no gerúndio. Estarem correndo, tentando e gritando. Pessoal, o gerúndio, ele indica que uma ação está em andamento. Quando eu digo ele está gritando, ele está correndo. Então, é uma ação do momento. É uma ação que está em andamento. Eu vou até colocar um videozinho, tá? Logo abaixo esse meu, para explicar melhor. Por isso, ele foi usado para descrever o estado em que os habitantes de Pompeia foram transformados em pedra, tá? Como eu falei, não tenham vergonha de perguntar, perguntem, tá? Estarei à disposição. E tchau, pessoal. Até quinta-feira na nossa próxima aula de arte. E olha só, pessoal, manda foto da atividade avaliativa, da nossa avaliação bimestral. Quem foi pegar lá na escola. E quem não foi, me pede que eu mando uma foto, tá bom? Da avaliação. Mas me mandem para a correção, para eu colocar nota no sistema, tá bom? Tchau, tchau. Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online, o canal onde o português é desenhado para você aprender com mais facilidade. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Além dos 3 modos verbais estudados nas aulas anteriores, que foram o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, os verbos apresentam ainda as formas nominais, ou seja, eles podem ocupar, além da função de verbo, a função de substantivo, de adjetivo ou de advérbio na oração. Então, são formas nominais do verbo infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos conhecer cada um desses. Mas antes, quero pedir para você já se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Continuando, o infinitivo é classificado em infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. De forma breve, o infinitivo pessoal é flexionado e usado geralmente em situações em que há um sujeito definido na oração. Por exemplo, eu parei para eles comprarem o presente. O verbo comprarem está no infinitivo pessoal. Está flexionado, tem como sujeito eles, terceira pessoa do plural. Já o infinitivo impessoal não sofre flexão e é usado em situações em que não há sujeito definido. Por exemplo, fazer esportes é importante. O verbo fazer está no infinitivo impessoal, não está flexionado, não há sujeito na oração. O infinitivo indica o nome do verbo como ele está no dicionário, sem nenhuma conjugação. Os verbos no infinitivo vão ter o final ar, ou ir. Veja alguns exemplos: amar, comer, fazer, partir. O verbo amar está no infinitivo, com a terminação ar, e como já vimos em outros vídeos, indica que é da primeira conjugação. O verbo comer e fazer estão no infinitivo também, e tem a terminação er, indicam que é da segunda conjugação. O verbo partir também está no infinitivo, tem terminação ir e indica que é da terceira conjugação. Observe o exemplo de uso com o verbo no infinitivo. Pedro tem um andar diferente. Perceba que andar está no infinitivo, não está conjugado. O verbo andar vem acompanhado do artigo 1, portanto aqui tem função de substantivo. A próxima forma nominal do verbo é o gerúndio. Usamos muito gerúndio em nosso dia a dia. O gerúndio dá a ideia de processo, de ação continuada e tem a terminação ando. Por exemplo, amando, fazendo, partindo, comemorando, revendo, sendo, indo. Perceba que esses verbos têm em comum a mesma terminação, indo. Veja o exemplo com o emprego do gerúndio. Na escola havia crianças vendendo doces. Na oração vendendo
está no gerúndio, tem a terminação endo e dá a ideia de ação continuada. Além disso, vendendo tem função de adjetivo, modifica o substantivo crianças. A última forma nominal do verbo é o particípio. O verbo no particípio dá a ideia de ação finalizada, de ação concluída. Os verbos regulares têm terminação ido e ado. Veja o exemplo: amado, partido, realizado, sido, ido, emocionado. Quando usado como adjetivo, o particípio flexiona-se em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com as terminações ada, adas, ida e idas. Já os verbos irregulares no particípio têm a terminação o. Exemplo: feito, posto, aceito, eleito, bento. Observe o exemplo no particípio. Apresentação realizada com sucesso. Na frase, o verbo realizar está no particípio, tem a terminação ada, indica a ação concluída. Além disso, realizado ocupa a função de adjetivo do substantivo apresentação, beleza? Então por hoje é isso, espero que você tenha compreendido melhor as 3 formas nominais dos verbos. Então atenção nos textos em que aparecem as formas nominais dos verbos, pois como vimos na aula, eles podem ocupar funções de outras classes de palavras, como dos substantivos e dos adjetivos. Se você gostou dessa aula, deixa um like para eu saber, deixe seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau!